Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje ela é muito especial, onde nós iremos falar sobre o corpo trans na e da educação com Sara York, que já deve estar entrando. Então vamos chegando, pessoal, para mais um momento de reflexão, de conhecimento, de discutir assuntos tão importantes que a nossa sociedade precisa. Oi, Fátima, tudo bem, querida? Coisa boa. Hoje a gente vai ter aqui uma live super importante. Nossa, vamos esperar o Instagram também avisar, né? O restante do pessoal para ir entrando. Beijo do Catito. Oi, querida. Olá! Eu aqui tentando me organizar com a mesa, com o celular, com Ai, tudo. Como vai, querida Grazi? como é que você está? Fiquei tão feliz quando tu aceitaste o convite. Eu assim, nossa, quanto que a gente precisa discutir, nossa, sobre diversos assuntos, mas falar sobre corpo trans na e da educação, que é o tema dessa live, é fundamental. Então, estou muito Sim. agradecida, fico muito feliz, querida, que você tenha aceitado esse convite. Sei que você está aí numa correria danada, né? Eu acho que agora eu vou respirar aqui conversando com você, porque vai ser um papo entre amigas, entre pessoas que ficam tentando tensionar essa educação com tantas mazelas, com tantas diferenças, mas com tantas potências, com tantas alegrias, né? E com Uhum. tantas possibilidades de imersão, assim. Acho que sobretudo isso, as possibilidades de imersão que que pensar a educação nos traz. Assim. Eu estou muito feliz, te agradeço o convite e tem Não. sido dias complexos e difíceis para todos nós, mas E é com isso. amigas a gente vai longe, né? Temos Com ido. certeza a gente vai. A gente está aqui para se ajudar, né? Justamente nesse sentido. Então, eu quero dar uma boa noite a todos, né? Todas e todes. Vamos chegando, vamos avisando aí o pessoal. Nós estamos aqui numa live muito bacana com Sara York hoje como convidada, num espaço extremamente democrático, onde a gente busca por uma educação inclusiva, amorosa, né? Com direito e deveres para todos nós. Então, olha, quem começar a falar Sara maravilhosa e não falar Grazi maravilhosa, eu já vou sair da live. Aquela. A Eu adoro gente brincar, fica. mas São a muitos esses espaços, não é, Grazi? Graziela, a gente vai tentando assim, porque algumas vozes elas foram literalmente sendo colocadas em silêncio, né? Quer dizer, a voz existe, a boca está falando, mas assim, a gente não tem a escuta ativa, a gente não pode chegar em todos os lugares. Me lembro que vários foram os movimentos para que conversas como essa nem, não existissem, né? No processo educacional. E a gente subverteu e tem subvertido isso há muitos anos. Como você mesma disse, você está nessa brincadeira de falar vamos falar de sexo, de sexualidade, de gênero na escola há 20 anos. Né? Quer dizer, você passou a vida aí tentando trazer a potência. Né? E a sensação que eu tenho, e já cansei de falar nas lives, parece que eu estou sempre repetindo as mesmas coisas. Ao invés de nós, né, já estarmos avançados, discutir outros assuntos, não, parece que nós estamos sempre patinando no mesmo, no mesmo, no mesmo, e falando dos mitos, dos tabus da sexualidade, do preconceito, né, dessa necessidade, dessa inclusão, do ser mesmo, né, do que você quer ser, do que você é, então estar presente nessa sociedade. A gente já começou aqui esse diálogo, porque a proposta é essa mesmo, mas eu quero dizer, né, para as pessoas que estão chegando, que o tema dessa live é Corpo Trans na e da Educação, com Sara York, que é a nossa convidada. Ela que é letróloga, tradutora, pedagoga, professora, pai e avó, mestre e doutorando em educação pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem aí uma vida, né, de ativista, de ativismo,
nessa educação por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, como a gente está falando. Então, seja muito bem-vinda, querida. Quando a gente fala, né, e até o objetivo dessa live, né, é refletir sobre a emergência mesmo que a gente tem de políticas públicas, né, para a educação, para esse grupo tão minoritário, né, que é o corpo trans e travesti, a participação de todas as pessoas nessa luta, porque não basta simplesmente dizer nós precisamos, sim, né, nos nossos comportamentos, ter essa aceitação e essa necessidade. E aí quando diz assim que o Brasil é o país que mais extermina trans no mundo, isso é chocante. Isso é chocante. Agora, nós tivemos agora o ano incrível, de 2020, pior ainda. Sim, por favor. Sim, você sabe quem disse isso? Essa é a grande questão, né? A gente sabe, e essa tem sido uma das nossas lutas mais recorrentes, porque as pessoas elas citam Platão e falam Platão. Elas citam Nietzsche, Foucault, Rousseau, né, os grandes teóricos aí da história. Mas quando a gente traz algum dado como esse, por exemplo, a fonte geralmente não é citada. E quem dá esse dado é uma travesti. É um grupo de travestis, né, de pessoas que criam, que fazem, produzem o relatório da ANTRA, e eu sou uma dessas autoras. Então, quando isso chega, quer dizer, quando a gente vê as pessoas dizendo, fica parecendo que a gente chegou nesse número porque o governo está fazendo um trabalho excepcional de mapeamento, e esse mapeamento, ele não existe, né? Muito pelo contrário, a gente faz parte de um apagamento, porque não interessa, inclusive, a esse governo saber as estruturas, né? E as condições com as quais nós estamos existindo. Falar numa live dessa, né? Ter uma proposição dessa, aqui fica parecendo que a gente está falando de travesti, né? De mulheres trans, né? Como quando a gente convida pessoas pretas retintas, você vai falar de racismo, né? Mas não, a gente está trazendo um corpo diferenciado exatamente para poder falar, olha, de todas essas potências que alcançam todos os corpos, inclusive. Né? Porque se eu entrar e for reconhecida e respeitada como mulher, certamente o meu filho, a minha filha, a minha neta, meu neto, todos entrarão e também serão reconhecidos como pessoas dignas, né, desse respeito. A gente precisa lembrar que o Brasil é um país que estupra a cada 11 minutos uma mulher, né? Quer dizer, não é qualquer coisa. Eu posso pegar aqui meus livros, vou mostrar de um a um. Eu tenho, assim, com autoria num monte. Meu problema não é escrever, não é falar. Meu problema ainda é ser lida e ser escutada. Né? Porque eu não estou falando de problemas, de meus problemas. Né? Os meus problemas, eles são um reflexo dessa população, um reflexo desse modo de existir, desse modo como alguns grupos, né, majoritariamente, na escola a gente percebe muito isso, a gente, eu, você e muitas pessoas que estão nos assistindo e nos assistirão, são pessoas que estão constantemente lutando pela escola pública democrática, laica, gratuita, né? A gente tem todas essas demandas que a gente defende, e talvez o principal seja assim, perceber que não é uma luta de um grupo identitário, mas é como esse grupo identitário, ou grupo que tem pautas que a gente prefere dizer emancipatórias, vem se constituindo para dizer, olha, a gente não está falando aqui da travesti Sara, né? Não, não é sobre a travesti Sara. Eu sou avó, né? Eu sou avó. Eu quero saber qual mulher que é avó que tem condição de pegar a mão do seu neto e sair pela rua tranquilamente em qualquer lugar. Eu quero que elas me digam que talvez elas não tenham ou tenham a mesma condição que eu, porque eu não posso ter esse privilégio, né? Então, assim, quer dizer, se eu não falo do privilégio de vovosidade, eu escrevi um texto agora para um livro que saiu da professora Anete Abramovic, e nesse texto eu falo disso, da vovosidade que habita em mim.
que eu falo assim, eu não tenho direito de andar com meu neto sem ser vista como uma pederasta, uma abusadora, uma pessoa. O que que essa travesti está fazendo com uma criança de 6 anos ou 5 anos aí no meio da rua? É uma pergunta que eu faço a mim mesma cotidianamente e que eu desafio qualquer outra condição de avó a responder se ela também tem essa preocupação. Então a gente não está falando de um problema localizado, mas de um problema social que coloca a nossa sociedade numa condição de inferioridade enquanto humana. E isso que Uhum. é o papel da educação. Talvez esse seja a nossa grande imersão aqui, né? Com certeza, nós temos muito, muito ainda a trabalhar, a falar, a dar voz, né, a essas pessoas, a todas as pessoas, né, independente da sua diversidade, da sua orientação, da forma como ela se vê, né, no mundo e com o mundo. Então, esse é o nosso papel. E me entristece a gente estar sempre falando sobre essas mesmas coisas, como se fosse algo A não novidade. imaginar, é uma. Exatamente, isso me incomoda, mas tudo bem, vamos lá, sou resiliente, né? Então a gente persiste, a gente não desiste, e realmente, assim, hoje eu fiquei muito triste quando eu vi a tua postagem no Instagram sobre a morte da Madalena, né? O assassinato, possivelmente, da Madalena, que foi encontrada, né? Para quem não sabe, Madalena tinha 64 anos, né? Foi a primeira vereadora travesti de Piracicaba e foi encontrada hoje, meia-noite e pouco, né, morta na sua casa com sinais de violência. Então, até quando nós teremos que nos deparar com matérias como essa, né, com situações como essa? O que está por trás disso Grazi, tudo? 2020, 175 mortes documentadas de pessoas trans, está no relatório da ANTRA. Repito, relatório que eu sou coautora e que eu peço encarecidamente para que as pessoas visitem, conheçam e saibam em antra.org. 175 mulheres trans e travestis. Nós não notificamos homens trans, né? Quer dizer, e aí tem outros complexificadores que a gente poderia até pensar, né? A subnotificação, o não registro, legalidade, legitimidade do corpo do homem trans nessas denúncias, né? Que entraria no campo do feminicídio. Quer dizer, uma série de questões, já que a gente está falando de educação e saúde pública. Mas o que talvez seja nesse sentido de você trazer Madalena, né, e como esse corpo é retirado de cena, é dizer, olha, é a representante de uma classe, mas é a representante de um povo em algum momento. Por que que existe? Essa pergunta ela é de uma jovem que chama Agatha Iris. Ela é uma travesti bem jovem, que faz um trabalho bacana nas redes, inclusive, e aí ela escreveu assim: pare de nos matar por nos amar. O país que mais mata travestis, pessoas trans e travestis, é o país que mais consome pornografia trans e travesti, né? Quer dizer, para você, que é uma estudiosa do campo, isso não é novidade. Mas para quem está aqui e é da educação, a gente começa a pensar e tentar fazer uma relação entre como que esse amor que eu não aceito para mim, ele pode se tornar tão tóxico, tão destrutivo, a ponto de querer te matar, exatamente porque eu não aceito essa parte em mim que te aceita e que te deseja e que te quer. É uma relação, uma relação talvez que a gente tenha muito evidenciada com esse próprio governo, né? Que mostra uma mão negando outra. Né? Quer dizer, se ele faz aí a sustentação de ser um governo da inclusão, quando traz pessoas surdas e assume a possibilidade da língua, né, de uma das línguas oficiais do Brasil ser reconhecida, de modo veemente, como a gente tem visto, né? Por outro lado, aquilo que não é colocado dentro dessa hierarquia da aceitação, quer dizer, o aleijado eu aceito,
O preto banguelo, eu aceito também. Né? Aquele negócio estranho, torto, desgraçado, a gente coloca. Tá favelado, vamos botar porque fica bonito na foto. Mas agora, você não queira chegar bem arrumada, bem vestida, bonita, feliz, e querer sentar do meu lado e fazer de conta que você é igual, porque você não é. Então é isso, é meio essa notícia que a gente teve do representante da Turquia hoje, né? Quando ele coloca duas cadeiras e eram três pessoas. A mulher teve que se colocar na lateral, fora da cena, isso numa discussão mundial de equidade. Quer dizer, não é possível que a gente seja esses bichos, né? Esses bichos, porque isso não é menos ou mais humano que eu. Isso é parte de uma sociedade que me constitui, é parte da humanidade. Eu estou falando disso, eu estou falando deles, eu estou falando de mim, porque nós somos eles e eles são nós, né? Não existe nós e eles, não existe jogar o lixo fora. Ninguém joga o lixo fora do planeta. Ele vai ficar aqui e a gente vai ter que dar um jeito nisso. E o negócio está caminhando, né? É, a tua fala é chocante, ela é bárbara, ela nos faz pensar muito. E quando a gente vê, me confirma esse dado, tá? 98% das travestis, das trans, no Brasil estão na prostituição, é isso mesmo? Então, esse dado a gente tem visto alguns mapeamentos e a gente tem dito que 90%, a gente não tem chegado tanto, ainda recorre a prostituição como modo de subsistência. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, nós que somos professoras, a gente vende o corpo e a alma, né? A gente está muito bem aqui vendendo as nossas partes, inclusive. Então, não tem problema nenhum para quem quer vender, seja lá o que for. O nosso grande problema é quando isso se torna a única forma de um ser humano sobreviver. Uhum. Não é possível, né, que um grupo, e aí a maioria de um grupo, né, esse grupo constituído por 90% de pessoas, imagina, vamos fazer um mapeamento, professora Edmeia Santos, que você conhece, que é da Informática da Educação, que é da Cibercultura, ela me mandou uma mensagem falando das mulheres da ciência e começamos a dialogar sobre várias coisas. E aí ela falou assim, e as mulheres trans da academia. E aí fomos pensar mais ou menos um mapa, porque precisava de um recorte para poder ser juntado em certo espaço. E nós fomos pensar as mulheres trans que estão em programas de pós-graduação enquanto docente. A gente não conseguiu mapear 10. Como, né? Como que não conseguíamos falar de 10 travestis que são professoras universitárias, atuantes dentro. Quer dizer, existe um problema aí que talvez seja um problema que nos faça pensar outro dado, né? Que é assim, se não existe essas professoras para poder trazer a representação, representatividade, um modo dialógico dentro desses conceitos e nessas existências, desses espaços, por outro lado, nós temos 11 já, né, segundo os dados da Forbes, 11 novos bilionários no Brasil. Quer dizer, eu não consigo mapear 11 professoras doutoras de pós-graduação que sejam trans no Brasil, mas eu consigo mapear 11 novos bilionários nesse país cujo 50% da sua população está em condição de insegurança alimentar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de falar que 90% de uma população inteira precisa recorrer à prostituição. Então, quer dizer, em tempos de isolamento ou distanciamento geográfico, como que você vai colocar em distanciamento sujeitos que já são tão distantes e cujo o modo de subsistência está implicado em relações presenciais, nesse ajuntamento
dos 50% de um país inteiro. É muita gente que entra em condição de insegurança alimentar, ou seja, condições mínimas de fazerem com coerência as 3 refeições diárias. Sara, a população LGBTI+, não sei se ela esconde muitas vezes a sua sexualidade no trabalho? Por medo, por insegurança, por Eu acho preconceito que mesmo de uma sociedade excludente, machista, homofóbica, transfóbica? eu acho que tem um sistema, né? E as teóricas vão ensinar pra gente que existe um sistema chamado sexo-gênero, né? Você já deve ter falado aqui várias vezes nas suas várias lives. É, o sistema sexo-gênero ele vai dizer que você, se você nasceu com vagina, você é mulher, se você nasceu com pênis, você é homem. Quer dizer, ele já ignora e retira de cena qualquer possibilidade dentro desses possíveis 48 mapeamentos feitos pela Universidade de Columbia, de York, se não me engano, né? Um mapeamento nova-iorquino, estadunidense, que vai falar dessas condições. A gente está lançando agora, entra em final de, acho que maio, no início de maio, nós estamos lançando o curso da ABRAE. A ABRAE é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo, e nós trouxemos para a cena médicos, eu que estou fazendo a coordenação desse curso, a convite da presidente da ABRAE, a professora, a doutora Thais Emília, que é, né, uma sumidade nesse assunto, teve um filho intersexo, né, esse filho faleceu, ela produziu este livro, né, que chama Jacob. Eu sou a revisora e uma das organizadoras dessa obra. Então, nós chamamos ali médicos, pessoas da área médica, porque a gente sabe que os médicos ainda são os validadores da verdade, assim como os juízes, os advogados, os produtores da verdade da cena, ainda passa pelos processos biopatologizantes e dos processos jurídicos, né? Então, a gente tentou reunir ali nesse curso da BRAE, que vai ser lançado agora no próximo mês, esses médicos falando sobre a condição intersexo do corpo desse sujeito. Então, assim, é muita ignorância eu acreditar que você, né, tem uma vagininha, como foi mostrado lá no livro da 7ª série, quando a gente estudou ciências, né, e que eu tenho um penizão, porque eu sou um homem, né? Quer dizer, um homem que se veste mulher. E aí, quando a gente começa a perceber, e mapear, fatiar, organizar, estruturar todas essas possibilidades, né, que estão no campo da organização do construto social, mas também das relações biopsico sociais, a gente vai ter aí diferentes múltiplos. E são esses diferentes múltiplos que talvez sejam tão difíceis de serem aceitos quando a gente fala, olha, isso aqui que você está falando talvez não seja exatamente isso que você está dizendo. Estou falando de uma mulher, estou falando da condição de alguém que pode engravidar tendo uma coisa que talvez você reconheça como não tendo vagina, mas engravida. Quer dizer, uma pessoa XX0, né, uma pessoa XXY, uma pessoa X0, ou uma pessoa cujo a sua constituição fenotípica, né, ou na sua genotipagem seja de um outro momento, essa pessoa ela é destituída desse espaço de saber, né, desse espaço de convivência, porque ela nem existe, a grosso modo. A Perdão, porque sexua- você me faz uma... Nada, imagina. A sexualidade é uma construção social. A sexualidade sempre é uma construção social, como tudo nessa vida, né? Como tudo nessa vida. Inclusive, achar que a minha sexualidade é mais importante que a sua. Ah, então, voltando na sua pergunta, que é do trabalho. Então, quando o sujeito não assume, ou se ele assume, ou se ele não assume, é exatamente uma condição do pressuposto, né? Adrienne Rich vai falar que existe uma heterossexualidade compulsória,
E um outro autor, que agora me fala o nome, ele vai falar de uma cis heterossexualidade presumida. Então, porque eu estou vendo você organizado de brinco e cabelo colocado de lado, e você parece que é uma mulher, então você é heterossexual, você deve fazer sexo com homem. Quer dizer, esse presumido ainda é aquele que vai ditar as relações humanas em muitos espaços. Talvez por isso se proteger de alguma forma no espaço de trabalho ainda seja uma possibilidade para muitos sujeitos. Não à toa, Laerte Coutinho, uma grande cartunista, vai trazer a sua sexualidade já praticamente na terceira idade. Quer dizer, o que diferencia eu com 12 sendo colocada para fora de casa, porque era já essa viadinha, essa travestizinha, né? E a Laerte com outras condições. Existe um sofrimento aí que pode ser pensado, talvez o meu de uma forma, mas esse sujeito recluso por outras tantas formas, né? Sem hierarquizar nenhuma forma de sofrimento ou de dor. Quando a gente pensa em todas as questões até agora levantadas, eu que trabalho com a educação sexual, uma educação sexual desde a infância, ela contribuiria muito com esse processo de inclusão? Eu acho que a gente tem discutido isso com essa moça, por exemplo. Essa aqui é Infâncias Trans, são as crianças trans e a Sofia Fávero. Ela vem trazendo desses achados, desses compilados, que forçosamente colocam alguns sujeitos em algumas condições. A Viviane Vergueiro, ela conta uma historinha nesse livro, que chama Sou Travestis. Ela conta que ela tinha 9 anos e ela estava no tatame. Vou falar muito rapidamente, assim, só para a gente entender essa infância. E ela estava no tatame, e ela é de origem oriental, né? O pai é japonês. Então, ela estava ali no tatame, e aí o menino passou por ela e a chama de boca de chupar rola. E era um menino de 9 anos, era uma criança de 9 anos. Era uma criança de 9 anos, que a gente sabe o que é. A gente está falando de um ser de outro mundo, uma criança de 9 anos. E ela ouviu isso do coleguinha de 16 anos. Os garotos tinham 14, 16, parece, e riram dela, né? Daquela criança naquele momento. E aí ela conta nesse livro que ela, isso foi dito porque ela estava fazendo bolha de saliva com a boca. Sabe aluno fazendo isso? Aluno que fica fazendo bola com saliva? Isso é muito corriqueiro nas nossas salas de aula do ensino fundamental, né? Sobretudo é para a escola. E naquele momento ela ouviu aquilo. E ela diz no livro, naquele momento eu soube o que era. Eu não soube o que era, do que se tratava boca de chupar rola. Mas certamente, naquele momento, nunca mais, a partir daquele dia, eu pude fazer uma bolha de saliva com a mesma ingenuidade que eu fazia anteriormente, do mesmo modo que eu fazia. Quer dizer, você arranca dessa sujeita, dessa criança. Meu filho tem 30 anos, para mim ainda é um bebê, né? Mas quando eu penso numa criança de 9 anos, eu não sei nem definir assim, o grau de fragilidade do ser constitutivo que a gente está falando, né? Tanto que os acionamentos de muitos discursos é em nome das criancinhas, né? É bom lembrar a Janaína Pascoal rodando a bandeira e falando em nome, que ela falava em nome da família e das criancinhas. Quer dizer, essa criança ela é acionada quando é do interesse desse povo, né? Mas quando é aquela criança que tem algum aspecto que diferencia dessa estruturação opressora, né, de afirmação do seu gênero, aí ela vai ser colocada numa outra condição. E são sobre essas condições que talvez exista e pare ali o nosso incômodo. Essa necessidade, né, de colocar as pessoas em caixinhas,
desde sempre. Sim. Né? Você tem que entrar nessa caixinha, naquela outra. Se você não entrar nessa caixinha, e aí vem toda essa sociedade, né, heteronormativa que a gente vive, machista, sexista e por aí vai, essa necessidade faz com que a gente tenha cada vez mais exclusão dentro da educação, dentro do mundo do trabalho, né? Dentro da sociedade de uma forma geral. Então, a gente continua lutando por uma visibilidade, mas a invisibilidade não sai. Então, a necessidade Sim. de políticas públicas, né? Inclusive o mapeamento de toda essa violência que não é feito por parte dos governantes, né? Todo esse material que tu trabalhas, ele precisa, né, que tu escreveste, ele precisa ser amplamente divulgado para que mais pessoas tenham conhecimento. Então, quando eu te perguntei, né, sobre a educação sexual desde a infância, é romper com essas caixinhas, é entender os sentimentos, é trabalhar a inclusão das pessoas como elas são, das crianças como elas são. Então, assim, esse aprendizado do ódio é uma coisa surreal. Esse ódio que a gente está vivendo hoje, que a gente consegue, né, vivenciar através das redes sociais, esse ódio não é nato. Esse ódio foi construído e ele está sendo construído. E nós precisamos, Sim. por mais que a gente viva hoje, Sara, não sei se vai concordar comigo, numa sociedade mais plural, mais democrática, a gente percebe, pelo menos eu tenho, né, essa percepção dos mais jovens, com uma aceitação muito maior, com uma inclusão, com um cuidado, sabe, numa perspectiva mesmo dessa pluralidade que é o ser humano. Não sei se tu consegues ver dessa Grazi, forma. muitas mortes, muitas mortes. A gente está falando de, se a gente estava falando hoje de 4.195 mortos pelo Covid, num processo pandêmico, a gente está falando de um processo muito parecido de um determinado grupo, que foi o processo do HIV nos anos 80. Quer dizer, quantas mortes a gente teve nos anos 80, a partir dos anos 80, o HIV entra no mundo em 1978, 1979, chega no Brasil fazendo seu primeiro, trazendo a primeira letalidade em 91, 92, 81, 82, e os anos 80, eles são colocados como um modo muito parecido com o modo que esse governo trabalha. Né? É um modo não constitutivo, o problema não existe, a gente não está vendo, isso aí é um câncer gay, um negócio das bichas, né? Desse povo esquisito, deixa para lá. Era mais ou menos esse mesmo arranjo que foi feito, e é exatamente o levante médico, como está acontecendo hoje, e do movimento social que vai trazer para a gente o sexo seguro que a gente está usando até hoje, né? Que é a camisinha. Quer dizer, se a gente tem naquele momento a possibilidade de tantas mortes, é em razão dessas tantas mortes que gente como eu e tantas outras que vieram aqui certamente seguem trabalhando e você é uma delas. Né? A gente tem tentado fazer o quê? Trazer essas diferenças em números. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em 2020, o pedido de mais de 2.000 pessoas, né? Um aumento de 450% no pedido de nome social no Enem para 2021, e isso é um dado escandaloso em matéria de estamos trabalhando. Quando a gente tem a vereadora mais bem votada da América Latina, não estou falando do Brasil, América Latina, é muito chão, é muito espaço, né? Uma das mais bem votadas do mundo, né? Representativamente falando, que é preta, que é prostituta e que é travesti, que é Erika Hilton, em São Paulo, eleita por São Paulo. A gente também não está falando de qualquer coisa. Quer dizer, a sociedade ela tem se organizado para que a gente avance. E isso
tem sido ignorado por alguns sujeitos. E esses alguns sujeitos, eu costumo dizer que é sempre aquela pessoa que acha que é dono da escola pública. Ela esquece que é pública. Ela esquece que é para todo mundo, inclusive para mim. Se para eu chegar lá a qualquer dia, fazer o pedido para uso, inclusive do espaço fora daquele momento das aulas. Se não estiver tendo aula, eu posso pedir, né, junto ali na minha ação, para ocupar aquele espaço para alguma atividade. E é assim que as igrejas, por exemplo, algumas delas se instalam dentro de algumas escolas. A gente não quer ignorar isso, mas a gente quer dizer assim, o Plano Municipal pela Primeira Infância, que é um marco legal de 2016, é um plano municipal, né? O ECA, que faz 30 anos, esse ano, 30 anos de ECA, né, minha gente? Junto com o SUS e junto com um monte de outras coisas. Quer dizer, todos esses dados, eles estão aí sendo colocados para a gente pensar diante dessa demanda imensa dessas pessoas que começam a se colocar como pessoas dignas e eleitas dentro da legalidade e cidadanidade, né, cidadanização dos sujeitos, para a gente ter que ouvir uma ministra que fala em nome de uma família dizer que menino veste azul, menina veste rosa. Não, né? Não, não é assim. Não vamos, não seremos dessa forma e não ficaremos aqui assim, observando en passant a coisa, né? Essas sujeitas acontecendo. Então, penso que é a discussão, são os vários dados. Não conseguiremos terminar essa discussão, eu espero que... Eu queria tanto terminar essa live e falar, pronto, resolvemos o problema. O problema está Né? resolvido, né? Resolvemos aqui Infelizmente, nesta live. sim. Mas a gente... É essa discussão que vai fazer com que a gente exatamente melhore, né? Traga outras condições, além dessas que a gente já conhecia. Exatamente. Sara, toda a nossa luta, né, por essa educação democrática, igualitária, justa, inclusiva, ela requer uma série de competências, né, de atitudes, para que essa realidade mude. Eu te falei da educação sexual, eu acredito, né, todo o meu trabalho é voltado nesse sentido de uma educação sexual emancipatória, desde a infância. Então, eu tenho, né, dentro do meu ativismo, cobrado das universidades, né, a formação das pessoas que têm educação sexual. Eu que sou egressa aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, que há mais de 30 anos tem a disciplina no currículo de educação e sexualidade. Tem mais outras disciplinas também que trabalham esse tema. Nós temos universidades que já estão com disciplinas optativas, trabalhando em todos os cursos, porque, né, no meu caso aqui eu estou falando do curso de pedagogia, então todos os cursos precisariam, para que nós possamos ter uma sociedade diferente da que nós temos hoje, né, que essas violências acabem, que toda essa realidade triste, né, uma sociedade doente, é uma sociedade doente, pobre de espírito, pobre de muitas coisas. Nós precisamos mudar. E quando a gente tem uma sociedade que tem a ideia de que sexo é sexualidade, se resume a isso, né? Resume a sexualidade apenas no sexo. Quando conseguem descrever que a mulher veste rosa e o homem veste azul, como tu bem colocaste, né? Conseguem ver apenas dessa forma. Como não conhecem o seu próprio corpo, quando não sabem trabalhar com a diversidade, quando não sabem trabalhar com uma sociedade que é plural, né? Que ela é rica nessa diversidade, a gente precisa fazer com que, dessa forma que eu entendo, se a gente vive, né, de geração em geração, perpassando toda essa sexualidade dessa forma carregada de mitos, tabus e preconceitos e por aí vai, se a gente tem essa sociedade, a gente precisa mudar de alguma forma. E eu entendo que é pela educação. Então, a educação vai precisar mudar esses espaços. Então, por isso, a universidade precisa formar essas pessoas, né, essas futuras famílias, porque quem vai para a universidade, digamos assim, na grande maioria, são os mais jovens,
de depois vão constituir ou não suas famílias, e assim nós vamos mudando a nossa sociedade. Hoje, se os meus filhos fossem pequenos e eu precisasse, que os meus também já estão com 30, 32 anos, eu só colocaria em escolas que tivessem uma educação sexual, uma perspectiva emancipatória, aquela que trabalha a responsabilidade, a aceitação do outro, como ele é. Eu não consigo ver de outra forma. A gente gosta disso, a gente gosta disso. Quando você fala, eu acho que é impossível alguém te ouvir e duvidar, ou não acreditar, ou não querer concordar com o que você está dizendo. O problema não é esse, né? O problema a gente sabe, o problema é quando eu chego e digo a mesma coisa. Porque é esse corpo que não é reconhecido como validador desta verdade, que para você é fluida. Ora, 80% do magistério de ensino superior é composto por mulheres. 80% do magistério é de mulheres. A coisa mais comum de se ouvir na boca dessas mulheres é: olá, bom dia a todos. Vamos começar os nossos trabalhos, nós que somos trabalhadores. Eu ouço e penso assim, tá, a gente, sabe assim, eu entendi que existe uma boa intenção, né? Mas fica parecendo que, assim, eu acho que é tão doloroso, Graziela, quando a gente pensa, é prazeroso porque a gente faz ser prazeroso, mas é tão desgraçado, é tão doloroso você dizer: tem 20 anos que eu faço isso. É muito, é muito. Eu acho Sabe? muito. Porque como assim? É muito! Porque fica parecendo que a gente está falando assim de uma grande novidade. Sabe aquela coisa de Gilberto Gil, a novidade veio dar na praia? Né? Da Uhum. qualidade rara, e não existe qualidade rara, porque para mim essa vida ela é marcada durante toda a vida e é ao longo da vida. Entrou aqui agora Antônio, Amora, Fabrício, a Florence estavam aqui. São todas pessoas que produzem, de alguma forma, educação com a discussão interseccionando sexualidade, gênero, raça, identidade. Quer dizer, Tá. essas pessoas, elas estão dentro de certos espaços, elas estão dentro de certos espaços que talvez elas não cheguem jamais. Várias vozes ali. Mas quando a Graziella, que é a sumidade, quer dizer, eu sigo você há muito tempo, então assim, quando alguém como você, que tem esse peso da legitimidade, da professora séria, aquela que não estupra, aquela que não machuca, não, a Graziella não é sapatão, a Graziella ela é professora só, gente. Não, ela também não transa, ela só é professora. Ah, ela é mãe, mas ela também não transa, porque ela só é professora. Sabe essa coisa? Quer dizer, existe um imaginário que vai te compondo de um jeito tão bonito, e esse imaginário, ele é tão distante do modo como o imaginário sobre a minha pessoa é composto, que disputar essa atenção em pé de igualdade é quase desleal, né? A Ah, ponto da gente ver ontem o Big Brother, né? Quer dizer, o cara tentando justificar o injustificável e assim, e ele não consegue compreender. A pessoa não consegue compreender assim os vários níveis cortantes daquele discurso que ela exerce, né? Então, assim, os grandes parceiros, as pessoas que vêm e falam, quer dizer, quando você diz, vem, vamos fazer uma live, vai ser desse modo, aqui dentro dessa dinâmica dos algoritmos, a gente sabe que existe um modo como isso vai ser estabelecido. Mas existe um registro que talvez seja para a posteridade, né? Quer dizer, de algum modo, em algum tempo, houveram duas mulheres que eram louras de alguma forma, né? A gente não sabe se era de verdade, porque uma não ai, pode gente, examinar a outra. não. A gente não conta. A gente não conta. Quer dizer, a gente tiveram essas duas mulheres que pareciam tão distantes
que eram mães, eram pais, eram avós, que tinham as suas constituições, todas dentro de um processo civilizatório, onde uma era inserida, né, inscrita como possibilidade real de existência, e a outra era colocada sempre como uma sujeita que a gente pode duvidar da sua capacidade, inclusive intelectual, cognitiva, política, de se articular para existir num processo formador, né, ou formativo. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, deixa eu fazer um pedido. Quem puder printar, né, os comentários que foram feitos aqui e depois me enviar, eu super agradeço. Eu não quis parar, né, para estar lendo esses comentários pelo tempo corrido que a gente tem. Eu queria hoje Ai, muito faz ouvir a isso Sara. agora! Vai, Tu faz isso acha que agora, dá? Mas Grazi! eu preciso te dar umas palavras, eu preciso te dizer umas palavras. Eu quero mandar um beijo bem grande pro meu filho, que entrou aqui na live, tantos amigos, né, pessoas interessadas na temática, então eu super agradeço, professores aí, professoras maravilhosas, Paula Ribeiro, que eu vi agora, e tantas outras que estão aqui conosco. Gente, Sara querida, se eu pudesse, eu entrava nesse celular para te dar um abraço. Nem em pandemia a gente não pode, né? Mas eu quero te dizer que a tua luta é a minha luta. Porque por mais que eu fale 20 anos, eu vou continuar falando mais 20 anos. E não é sobre a luta da Graziela, da Sara, é uma luta para todas as pessoas. Então, isso me move, isso sabe, me enche de energia para que eu possa continuar lutando. Me entristece, né? Ouvir como tu falasse que tu ficas triste também com a minha fala, eu também fico muito triste com a fala quando tu trazes tudo isso que tu acabaste de dizer, que, né, na minha voz é uma coisa, na tua voz é outra. Eu quero te dizer que eu amo a tua fala, a tua luta. Eu quero dizer que eu tô assim feliz demais que tu estivesse aqui comigo hoje, sabe? Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui presentes e dizer que não, tu não estás sozinha, tu sabes disso, né? Tu sabes que tu não estás sozinha, nós estamos juntas, né? E muito Aliás, mais pessoas. Hã? você trouxe uma pessoa fantástica, né? A gente tem trabalhado muito o conceito de iterabilidade, né? De trazer esses outros indexadores para poder mudar a possibilidade de vida, inclusive na academia. E aí você traz Paula Ribeiro, né? Quer dizer, Paula Ribeiro, Cláudia Viana, quem mais? Quer dizer, são tantas essas mulheres, Maria Rita César, né, Maria Luísa Sequinde, o pessoal da Amped. Quer dizer, como a gente tem percebido como vocês trabalharam, sabe, Graziano? Como vocês trabalharam. Porque a minha existência, academicamente falando, também é um processo de mulheres como você. Né? Se eu estou existindo aqui, muito se deve a esses 20 anos que você traz, mais de 20 anos que você traz, Paula Ribeiro, muito, né, mais, outras tantas que chegaram, quer dizer, Célia, cada uma ao seu modo. E eu quero dizer que esse grupo nosso, que é o grupo de gênero e sexualidade, a gente tem um monte de problema. Mas a gente também é ruim no mesmo jeito, a gente é igual piolho, a gente fica tudo junto. E assim, e quando mexe com uma, mexe com todas, porque todas estão ali lutando por uma coisa que talvez seja a mais importante, né? É as condições mínimas de liberdade do ser humano, né? Dos sujeitos que estão implicados ali. É algo Eu tão te, simples, tão complexo. Nossa, gente, 2 minutinhos eu não consigo, acho que eu não vou conseguir ler agora. Eu fico com medo, porque senão a gente perde a live, né? Não sei se vocês sabem disso. Existe 59 minutos, nós já estamos com 51 minutos de a minha live. deixa, a minha fica com, vai mais, hein? Então, a minha é só. Ah, mas você Não é chique. vai? A minha é Vou só mostrar então 59. livros. Mostra, então. Enquanto você lê, eu mostro os Não, livros. Pode não, ler, vamos. divulga. Divulga. Alguém vai printar e depois a gente vai responder ali na live. Alguém printa e Viviane me manda. Vergueiro, Thaís Emília com Jacob e a discussão intersexo.
Educação em Disputa está livre, isso aqui está livre. No PDF pode ser disponibilizado. Queerizando Currículo e Educação, Márcio Caetano, Conceição Soares e mais um monte de gente bacana. As travestis, né? A Crianças Trans com a Sofia Favero, Cintura Fina, que é pela mão de Luiz Morando. Indicações de leitura, são coisas que vão chegando e que a gente faz. Pedagogia da Desobediência, da Tiffany. Isso tudo, Maravilha. processos de formação. Grazi, te agradecer muito. Essa aqui é a Meg Rayara, a cartografia queer do Rafael Leopoldo, que traz um monte de coisa. Eu também estou aqui. Te agradecer muito, te agradecer pela sua generosidade, pela parceria, por você ser essa mulher incrível que caminha de algum modo, tornando possível. Sabe aquela que pegou um pedaço de facão e veio aparando o mato, falou: vem, gente! É assim que eu vejo essas mulheres do campo do gênero e da sexualidade que estão na educação. Sabe? Eu sou extremamente grata a você, a, acho que pensar todas elas, né? E hoje a gente tem aí tantas travestis fazendo, criando histórias e precisando ser vistas, lidas, ouvidas, escutadas, né? Gratidão por isso. Gratidão, eu, querida. Estamos juntas, como eu falei, né? E muito mais pessoas estão conosco e a gente vai ampliando isso. A gente vai ampliar, com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor. Eu acredito nisso e por isso eu persisto, né? Então vamos ser resilientes, vamos ser inclusivos. É por essa educação amorosa que eu busco. Olha, um beijo enorme, muito obrigada. É sempre um aprendizado, é sempre uma honra, é sempre uma emoção falar com você. Pessoal, muito obrigada pelas parcerias aqui. Eu tenho certeza que cada um faz de um jeito muito bonito e a gente só vai. Tá? Uma ótima noite para vocês e um bom descanso. Tchau, Sara. Beijo. Gratidão todo mundo, beijo de avó, convidar todo mundo sexta-feira lá na TV 247, tem Sextou com a Sara ao meio-dia no seu YouTube. Oh, que máximo, ótimo convite. Beijo, gente. Vamos Obrigado. lá. Gratidão.